Boa noite, tudo bom com vocês? Estamos também transmitindo ao vivo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E vamos iniciar hoje mais um culto da Igreja Presbiteriana Carisma. E vamos iniciar lendo o livro de 1 Reis, capítulo 3, versos 5 a 15, que diz assim: Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão de noite em sonhos. E Deus lhe disse: Peça o que você quer que eu lhe dê. Salomão respondeu: Foste muito bondoso com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, diante da tua face. Mantiveste para com ele esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. E agora, ó Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, mas eu não passo de uma criança, não sei como devo agir. Teu servo está no meio do teu povo que escolheste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para governar o teu povo, para que com prudência saiba discernir entre o bem e o mal. Pois quem seria capaz de governar este teu grande povo? Estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. E Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não me pediu longevidade, nem riquezas, nem a morte de seus inimigos, mas pediu entendimento para discernir o que é justo, eis que farei como você pediu. Eu lhe dou um coração sábio e inteligente, de maneira que antes de você nunca houve ninguém igual a você, nem haverá depois de você. Também lhe dou o que você não me pediu, tanto riquezas como glória, de modo que, entre os reis, não haverá ninguém semelhante a você durante os dias da sua vida. Se você andar nos meus caminhos e guardar os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, seu pai, eu prolongarei os seus dias. Salomão acordou, e eis que era um sonho. Voltou para Jerusalém, pôs-se diante da arca da aliança do Senhor, ofereceu holocaustos, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Amém. Essa passagem, em que trata justamente do começo do reinado do rei Salomão, mostra de forma muito clara como o coração de Salomão estava muito ligado ao coração de Deus, ao entendimento de Deus, à sabedoria de Deus. Porque Deus dá oportunidade a Salomão pedir qualquer coisa, isso fica bem explícito no texto. Peça o que você quer que eu vou lhe dar. E Deus não faz nenhum tipo de ressalva. Pode pedir o que você quiser. E aí, Salomão pede sabedoria. E o versículo 10 fala que essas palavras agradaram a Deus. E agradaram de tal forma que Deus não só dá o que ele pede, como também dá muito além do que ele não pediu e do que provavelmente ele nem pensou em ter. Mas eu quero chamar a atenção aqui, principalmente para esse ponto. Por quê? Porque a gente precisa justamente ter um coração contrito, um coração ligado ao coração de Deus. Nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com Deus. Só dessa forma a gente vai saber agir com Deus da forma como Ele espera que a gente haja. É isso que a gente precisa. A gente precisa construir um relacionamento duradouro e um relacionamento forte com esse Deus que a gente professa e que a gente resolveu segui-lo. E não é por acaso, né? E a gente percebe também no final dessa passagem que a única ressalva que Deus fala é: ande nos meus estatutos e nos meus mandamentos, que se você não se afastar deles, assim como fez seu pai Davi, jamais eu me afastarei de você. E o que chama atenção é isso. A gente não precisa esforçar muito a mente para lembrar que Davi, a Bíblia relata um pecado muito grave que Davi cometeu. Isso aqui foi depois, logicamente. Davi já estava morto quando isso aconteceu. Então, isso foi depois do pecado de Davi. Mas ainda assim Deus fala que se ele fizesse tudo aquilo que Davi fez, Deus continuaria com ele para o resto da vida dele e pela descendência dele inteira. Né? E o que é que a gente extrai disso? Davi pediu perdão. A Bíblia também relata que Davi se arrependeu amargamente do pecado que ele cometeu. E isso dá respaldo ao que a gente já viu.
Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e pedimos perdão a Deus, Deus é capaz de cancelar os nossos pecados. Ele não lembra, ele não vai dizer, ele não vai, enfim, contabilizar isso de nenhuma forma. Ele realmente esquece, cancela. Não é uma força de linguagem, é a palavra de forma expressa e clara. Deus cancela os nossos pecados, desde que nós nos arrependamos dos nossos pecados e, logicamente, temos que pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Então, meus queridos, falando isso, eu inicio hoje trazendo essa reflexão para que a gente possa construir um relacionamento com Deus, sabendo que, na condição de seres humanos, nós somos falhos, mas sabendo também que Deus é misericordioso bastante para permitir que a gente possa sempre nos voltar a Ele, desde que nós nos arrependamos e, consequentemente, que a gente peça perdão a Deus pelos nossos pecados. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui esta noite, ó Deus, na Tua presença. Nós pedimos, Senhor, que o Senhor conduza o nosso coração nessa noite de louvor ao Senhor, nessa noite de adoração ao Senhor, ó Deus. Fazer com que estejamos com o nosso coração preparado para esse momento, ó Pai. Fazer com que, principalmente, Deus, o Senhor esteja neste lugar, ó Deus. Nós não queremos fazer nada que não seja do Teu agrado, e é para isso que nós oramos ao Senhor e pedimos que o Senhor esteja aqui presente nesta noite, ó Pai. Em nome do Teu Filho amado. Amém. Queria chamar agora a Lorena, que irá nos conduzir no louvor esta noite. Boa noite a todos. Vamos iniciar aqui nossa parte do louvor, lendo o Salmo. F5. Salmos 119, versículos de 1 a 8. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Tu mesmo ordenaste a teus preceitos, para que sejam fielmente obedecidos. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência aos teus decretos. Então não ficaria decepcionado ao considerar todos os seus mandamentos. Eu te louvarei de coração sincero, quando aprender as tuas justas ordenanças. Obedecerei aos teus decretos, nunca me abandones. Amém. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor nessa noite? Saindo aí, não, né? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero
prosseguindo para o alvo, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, a coroa a conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Amém. Glória a Deus. O Rei da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Deus, é Jesus, é Jesus, é Jesus. Rei da glória, e homem se fez varão de dores, servo sofredor,
capaz de nos salvar. É Jesus, é Jesus, só Jesus. Virá em breve o Rei dos Reis, vestido em glória, com todo o seu poder, voltará. Sim, Jesus voltará. Amém. Glória a Deus. Na oração Encontro calma. Oração. Encontro paz. orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus Me satisfaz. falar com Deus. Que privilégio Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. o seu amor. Não tem limites em seu perdão. Encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra Viver
Romanos 6, de 1 a 8, diz: Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma formos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado pelo pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Gostaria de pedir a Lívia para fazer uma oração pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em mim. Ele pensava em ti, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos com seu sangue, lutando o bom combate do Senhor. Lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E no mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com nossos olhos em Cristo, unidos iremos
Lucas, capítulo 21, versículos de 1 a 4, diz: Estando Jesus no templo, observava os ricos depositarem suas contribuições na caixa de ofertas. Então a viúva pobre veio e colocou 2 moedas pequenas. Jesus disse: Eu lhes digo a verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Eles deram uma parte do que lhes sobrava, mas ela, em sua pobreza, deu tudo o que tinha. Gostaria de pedir a Nani para fazer uma oração pelas ofertas. Amém. Amém. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. O orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto essa canção de entrega a ti, Jesus. E eu vi o mundo dar, eu vejo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentindo alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Glória a Deus. Vou passar a palavra agora para o pastor Fernando. Olá, boa noite. Tudo bem com todo mundo? Cadê as crianças dessa igreja? As crianças querem vir para a igreja. Não querem? As crianças estão querendo vir para a igreja. Vamos orar por elas, tá? E vamos orar pelos nossos filhos, tá bom? Vamos fazer essa oração. Pedir a Aninha que faça essa oração, sentada mesmo, que ela está capenga.
Amém. Amém. Bem, gente, nós estamos conseguindo transmitir hoje. Espero que daqui para frente a gente tenha essa estabilidade e as pessoas que estão conectadas conosco, que Deus as abençoe e fique aí, compartilhe. Nós queremos louvar juntos, adorar junto, abençoar e ser abençoado, tá bom? Então, sua presença aí conectado abençoa e nós nos sentimos honrados por tê-los aqui conosco também. Então, nós vamos pensar, vamos refletir sobre um assunto que a gente já vem conversando aos poucos nas quartas-feiras, e vamos falar sobre os 10 mandamentos, tá? Os 10 mandamentos. Vamos pensar, então, por que cristãos não fazem uso dos princípios e valores dados por Deus como passaporte para uma vida equilibrada, harmoniosa e, consequentemente, feliz? Por que os cristãos se dizem cristãos, mas não usam os princípios de Deus para conduzir as suas vidas, para fazer de suas vidas uma trilha, um caminho guiado pelos princípios de Deus? Bom, aos olhos humanos, aos olhos da autossuficiência humana, o homem pós-moderno, o decálogo parece ser uma castradora e anacrônica lista de proibições estabelecida por um Deus estraga prazeres. A visão que as pessoas têm dos 10 mandamentos, a visão que as pessoas têm da Bíblia, da palavra de Deus, é que é um conjunto de regras, um conjunto de leis que lhes castra a vida, que lhes tolhe a vida. A vida passa a ser chata, a vida passa a ser complicada, apertada, difícil, porque para o homem pós-moderno a Bíblia está fora de época, anacrônico, ou seja, fora de tempo, fora de época, certo? Atrasado, ultrapassada, fora de tempo. Então, nós entendemos, por experimentarmos, que a palavra de Deus é bênção na vida da gente, que a palavra de Deus é o conselho do nosso Criador, portanto, sendo Ele o nosso Criador, sabe como funcionamos melhor. E funcionando por meio dos critérios, dos princípios, dos decretos, dos estatutos de Deus, da palavra de Deus, nós funcionamos melhor. E isso é perceptível quando a gente percebe nos dias atuais que pessoas que se guiaram por princípios humanos, ideias e sabedorias humanas, começam a retornar e dizer, não, espera aí, isso aqui não está muito legal, antigamente era melhor. Antigamente, ou seja, vivia-se de uma forma mais simples, de uma forma mais como a Bíblia ensinava, e, no entanto, as pessoas usaram da sua própria liberdade e viveram de qualquer jeito, e vivendo de qualquer jeito experimentaram coisas que não as agradaram e não as tornaram felizes, certo? A gente percebe no dia de hoje que quando pessoas focam sua vida em determinadas coisas, como, por exemplo, riqueza, poder, fama, chega um momento que tudo isso passa, e que, passando, traz à tona a realidade de que isso não as fazem felizes. Isso não nos faz felizes. Então, o homem moderno acha que a palavra de Deus é careta, que a palavra de Deus é fora de tempo, fora de época, e rejeita tudo isso, certo? Mas e os cristãos? Bom, muitos cristãos não se submetem à palavra de Deus porque estão por motivos equivocados na igreja. Estão na igreja por motivos equivocados, estão na igreja por motivos outros que não o propósito de adorar a Deus. Porque Deus nos criou para que o adoremos, Deus nos criou para que o louvemos, Deus nos criou para que o conheçamos, e isso não é egoísmo da parte de Deus. Isso é que Deus nos criou para ser assim, e se Ele criou, Ele sabe como é que nós funcionamos melhor. E nós, criaturas, não podemos dizer ao Criador como é que a gente funciona melhor.
Como quem diz assim, tá certo, o Senhor me criou, mas é o seguinte, o Senhor disse que era para eu viver assim, mas eu vou viver de outro jeito. O Senhor disse que era para eu viver ligado no 110, mas eu vou me ligar no 220, que a corrente é mais forte, então, quem sabe, né, eu vou ficar potente. Aí se liga no 220 e queima, certo? Então, nós não podemos dizer a Deus como é que nós funcionamos melhor. Deus é quem estabeleceu princípios, regras, leis, e que diz, você funciona bem se você viver num ambiente de amor. Você funciona bem se você tiver somente a mim como Deus. Você funciona bem se você for parceiro de uma só mulher, mulher parceiro de um só homem. Você funciona bem se você agir assim, desse jeito e tal, e tal, e tal. É assim que você funciona bem. Agora, você quer viver de qualquer jeito, então, experimente. E assuma as consequências de viver de qualquer jeito. Bom, qual é, então, a lei de Deus? A lei de Deus começa com o decálogo e depois tem toda a sua explicação, toda a sua regulamentação, depois tem todo o conteúdo que esclarece para a gente como viver, né? E a lei de Deus ainda tem lugar hoje. O lugar e o valor da lei, segundo o reformador João Calvino, é importantíssimo, ou seja, a lei cerimonial, ela aponta para Cristo e tem seu cumprimento e fim no sacrifício de Cristo, porque toda a lei cerimonial do Velho Testamento, ela apontava sempre para Cristo, era o cordeiro que era sacrificado, era o sacerdote que fazia o sacrifício pelos seus pecados e pelo pecado da humanidade, era a guarda dos dias, era e tal, e assim por diante. Toda a lei cerimonial se cumpre em Cristo. Mas existe a lei moral, que tem a intenção de revelar a natureza do homem, de conter o mal na sociedade e de orientar o povo de Deus. O propósito da lei moral de Deus é revelar a nossa natureza. Revelar quem nós somos, porque na tentativa de cumprir, e não conseguindo, porque ninguém consegue, a gente revela que a nossa natureza é difícil, complexa, afetada pelo pecado, e, portanto, a gente não, é uma natureza corrompida. A lei moral de Deus é também dada para conter o mal. Por quê? Porque, embora não consigamos cumpri-la toda e perfeitamente, a parte que se cumpre, que se consegue cumprir, ajuda a conter o mal na sociedade, e a sociedade caminha. Certo? Então, a lei moral também ajuda a conter o mal na sociedade. E orienta o povo de Deus. O povo de Deus, quem é de Deus, quem se rendeu a Deus, quem se entregou a Deus, é orientado pela lei de Deus, pela lei moral de Deus, pela palavra de Deus. E é assim que a gente deve viver. E aí, nós entramos nos 10 mandamentos, no decálogo, né, 10 palavras, logos palavra, deca 10, 10 palavras. As 10 palavras que a gente pode considerar que são 10 palavras de libertação. São 10 frases, são 10 mandamentos de libertação. Deus nos liberta, Deus nos propõe o caminho da liberdade. Deus propõe o caminho da liberdade para nós. Primeiro, em Êxodo 20, versículo 3, diz, não terás outros deuses diante de ti. Existe um prefácio no capítulo 20, que é o versículo 1 e o versículo 2, e nesse prefácio Deus diz, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da escravidão da terra do Egito. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses além de mim. Deus começa dizendo, afirmando quem Ele é, no versículo 1, versículo 2 em diante, e depois de afirmar quem Ele é para o povo, ele começa a falar os seus mandamentos, começando por esse, não terás outros deuses além de mim. Quando Deus fala, não terás outros deuses além de mim, a gente tem que fazer algumas perguntas para fazer um jogo. É possível ter outro Deus? Né? Existe outro Deus? É possível? Como assim Deus diz, não terás outros deuses? Se Deus está dizendo que não terás outros deuses, Ele está dizendo que então existe outros deuses? Essa ida e volta nessa frase aqui é feita por muita gente que quer dizer que não existe só um Deus, porque até o próprio Deus admitiu que existem outros deuses quando diz não terás outros deuses. Mas isso não faz sentido algum, porque o que Deus está querendo dizer aqui é que você não pode fazer das coisas
Deus na sua vida. Colocar as coisas no lugar de Deus em sua vida. Certo? Que para o homem idólatra, para o homem egoísta, egocêntrico, para o homem que é desse jeito, qualquer coisa pode se tornar Deus para ele, ou qualquer coisa pode ocupar o lugar de Deus na vida dele. Então, quando Deus diz não terá outros deuses, não está dizendo que há possibilidade de que existe e que em algum lugar você encontraria esse outro Deus, não. Ele está dizendo que o homem pode ocupar de forma errada o seu coração, que é o centro de sua vida. Então, Deus está dizendo que a fertilidade, a imortalidade, os mistérios, a prosperidade, a sensualidade, a fama, seja lá o que for, não pode vir a ser um Deus na sua vida, não pode ocupar o lugar de Deus na sua vida. Então, não terás outros deuses além de mim. Mas, colocar dessa forma aqui, parece que o outro Deus ao qual Deus está se referindo se limita a essas coisas externas a nós. Mas o maior problema aqui é que o homem se torna o seu próprio Deus. Esse é o maior problema, que o homem se torna o seu próprio Deus. Então, a primeira palavra, não terás outros deuses além de mim, essa é a primeira palavra. Santo Agostinho disse o seguinte, pecado é amor fora de ordem. Amor fora de ordem. Porque o nosso amor todo deve ser dedicado a Deus. A ordem é amar a Deus sobre todas as coisas. Né? Os 4 primeiros mandamentos são resumidos nisso. Amar a Deus de toda a tua força, entendimento, de toda a tua alma, né, de todo o teu coração. Amar por inteiro, amar completamente. Então, o que é pecado na visão de Santo Agostinho? É o amor fora de ordem, certo? Ou seja, é amar não a Deus, mas qualquer outra coisa, e pior, o mais grave, amar a si mesmo, se colocando no lugar de Deus, certo? E idolatria, Santo Agostinho diz que é qualquer elemento que ocupe o lugar que pertence a Deus. Então, o homem se torna idólatra de si mesmo. O homem se torna amante de si mesmo, pecando e idolatrando a si mesmo, certo? Então, e tudo isso pode vir por bens materiais, sucesso profissional, beleza física, prazer, pessoas, porque todas essas coisas estão sendo buscadas pelo homem para atender aos seus anseios distorcidos, ao seu amor fora de ordem, à sua vida desarrumada, desordenada, desorganizada. Então, o homem se torna amante de si mesmo, certo? O homem se torna Deus de si mesmo. O homem se torna, como se fosse possível, o protetor de si mesmo, o garantidor de si mesmo, ou qualquer coisa desse tipo. E isso não é admissível e o resultado disso não é algo que a gente deva... É algo que a gente deve conhecer de antemão e não experimentar. O resultado disso é morte, certo? É morte. A essência da idolatria está em fazer de algo a razão de nossa existência. Nossa fonte primária de felicidade, a base da nossa identidade e a força que nos orienta. Quando a gente faz de algo a razão da nossa existência. Qual é a razão da nossa... Sim. De porco, de galinha, de macaco, tudo da Parmalat que você tem lá em sua casa? Não tem nada a ver com isso. Não vai ter que queimar, não, os macaquinhos. Vocês não sabem, mas ela tem uma coleção daqueles
brindes da Parmalat que eram de animais. Tem todos. Não tem nada a ver com isso. É a imagem de Deus, tentar colocar Deus como imagem. Nós vamos chegar nesse mandamento na próxima semana. Então, o homem, esse mandamento aqui, a gente pode dizer que o homem quebrou esse mandamento e se tornou amante de si mesmo, se colocando no lugar de Deus, certo? Então, a gente sabe que não existe tal coisa como a não adoração. Todo mundo adora algo. Eu não adoro nada, não existe. Todo mundo adora algo, certo? Não existe isso. Qualquer coisa que você adorar, te comerá vivo. Qualquer coisa que você adorar. Adore o dinheiro e você nunca se fartará. Adore o poder e você se sentirá fraco. Adore a beleza e você se sentirá feio. Qualquer coisa que nós adoremos, que nós nos entregamos a Ele, nos rendamos, qualquer coisa vai